Opa, tudo bem? Eu sou o Will Café, professor de Biologia. Bem-vindo ao Aulática. Você sabe o que são ácidos nucleicos? DNA e RNA, aminoácidos, que formam proteínas, e ATP, a molécula energética da vida. Você sabe agora o que esses componentes têm em comum? Todos eles apresentam em sua composição o nitrogênio, ou seja, a vida a qual conhecemos certamente não existiria se não existisse esse componente tão importante na nossa atmosfera. Daí a importância de entender, compreender a dinâmica, não é, desse gás ao longo do ecossistema. Tudo bem? O problema é que os organismos, a maioria deles, não conseguem fixar o nitrogênio gasoso. Fixar é colocar esse componente num composto orgânico, na composição corporal ou da célula. Então, pouquíssimos organismos fazem isso. Quais são esses organismos? Bactérias e cianobactérias. São eles os responsáveis principalmente aí pela fixação do nitrogênio. Tudo bem? Existem algumas plantas muito curiosas chamadas de leguminosas, plantas que produzem legumes. Essas plantas leguminosas apresentam associadas às suas raízes nódulos de bactérias do gênero Rhizobium, associadas em mutualismo. Essas bactérias do gênero Rhizobium, elas fazem uma coisa interessante. Elas promovem a fixação do nitrogênio e transferem esse nitrogênio para a planta. E a planta vai utilizar esse nitrogênio para produzir esses elementos básicos da vida. E o que a bactéria ganha com isso? Ela ganha os produtos da fotossíntese, ela vai se alimentar da glicose produzida pela fotossíntese, por isso o mutualismo. Entenderam até aqui? Mas se você não for uma leguminosa, como resolve o problema? Comendo. Você precisa comer compostos nitrogenados. Então, nesse caso aqui, os animais, eles se alimentam dessa planta e conquistam os compostos nitrogenados. Veja que interessante, quando esse animal e essa planta morrerem, serão decompostos. A decomposição desses organismos pelas bactérias presentes no solo produzirão, olha só, amônia. Esse processo de decomposição de matéria orgânica e produção de amônia, nós chamamos, olha, está escrito, amonificação, produção de amônia. Tudo bem? Entenderam isso? O problema é que a amônia é muito tóxica. Animais e plantas não conseguem assimilar amônia em hipótese alguma. Então veja que interessante. No solo existe uma gama de bactérias, escute o que eu vou falar e anote. Bactérias autotróficas produzem o próprio alimento. Quimiosintetizantes. Quimiossíntese. Entenderam? Então essas bactérias autotróficas quimiosintetizantes vão começar a trabalhar agora. Veja só o exemplo de uma. As chamadas nitrosomonas, olhe para mim aqui, nitrosomonas. As nitrosomonas vão transformar a amônia por meio da oxidação em nitrito. Escute com atenção, a transformação de amônia em nitrito se dá pela ação das nitrosomonas. Tudo bem? E nós vamos chamar esse processo de nitrosação. Gravou? Nitrosação. Ótimo. O nitrito ainda é muito tóxico e não consegue ser assimilado por plantas e animais. Então agora entra em ação um novo grupo de bactérias autotróficas, quimiosintetizantes, que nós vamos chamá-las, observe aqui na lousa, Nitrobacter, número 2, Nitrobacter. Essas bactérias Nitrobacter aqui transformarão o nitrito em nitrato, novamente por um processo oxidativo. Oba, legal! O nitrato, agora muito solúvel, pode ser absorvido pelas raízes dessas plantas. Essa não é leguminosa. Ficou claro? Então ela vai conseguir assimilar o nitrato para produzir os seus compostos nitrogenados. Entenderam até aqui? A questão é que parte desse nitrato que é produzido acabará sendo transformado novamente em nitrogênio atmosférico, por meio da ação das pseudomonas. Aqui em 3, se você observar, nós temos as pseudomonas. Pseudomonas realizarão um processo denominado, observe, desnitrificação.
devolvendo o nitrogênio para a atmosfera. Para a gente fechar, veja, desnitrificar é desfazer a nitrificação. Mas o que é nitrificação? Nitrificação é transformação de amônia em nitrato. Pelos processos, venham comigo. 1. Nitrosação. Mais 2. Nitratação. Isso é nitrificação. Evidente que existem outras formas de fixação do nitrogênio por meio de raios, fixação natural ou física, a fixação industrial. Existem alguns moluscos que fixam nitrogênio por existirem bactérias em seus intestinos, mas isso é assunto para outras aulas. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha ajudado. Dê mais uma olhadinha no ciclo. Um abraço, falou, tchau, tchau!